A fundação de Brasília e o Palácio do Planalto, quando Brasília foi idealizada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Em 1957, o objetivo era criar uma nova capital para o Brasil, no coração do país. Com um projeto arrojado e futurista, a cidade ganhou formas inusitadas e arquiteturas que pareciam vir do futuro. No centro de tudo, o Palácio do Planalto se erguia como um símbolo de poder, ocupando o epicentro da administração política brasileira. Com sua estrutura imponente e majestosa, o Palácio do Planalto não era apenas um edifício. Ele representava os anseios de um país em desenvolvimento, ansioso por modernidade e progresso. A construção do palácio começou na década de 1950 e, ao longo dos anos, recebeu dezenas de presidentes, ministros e figuras políticas de grande influência, mas como qualquer lugar onde o poder é exercido, o Palácio do Planalto não era apenas um centro de decisões. Era também palco de histórias, intrigas e, de acordo com relatos de funcionários e visitantes, de mistérios inexplicáveis, há quem afirme que as paredes do palácio guardam não só segredos históricos, mas também os ecos de um espírito perdido que, até hoje, assombra os corredores do poder. A lenda do fantasma do Palácio do Planalto remonta aos anos 1960, quando o Brasil ainda estava em meio ao regime militar. O país vivia momentos de intensas tensões políticas, e o governo centralizado em Brasília era palco de decisões que moldariam o futuro da nação. Entre os ministros que comandavam os destinos do país naquela época, havia um nome cuja história se perderia no tempo se não fosse pelos estranhos acontecimentos que cercaram sua morte. José Meira, um ministro influente e com grande presença política, tinha um relacionamento turbulento com os colegas de governo. Ele era conhecido por suas opiniões fortes e por ter sido uma figura central em diversas controvérsias políticas. A história conta que, durante uma noite fria de outono, após uma intensa reunião, José Meira foi encontrado morto em seu gabinete, em circunstâncias misteriosas. Alguns disseram que ele havia sofrido um infarto, enquanto outros afirmaram que ele tinha sido vítima de um assassinato político, orquestrado por inimigos dentro do próprio governo. O fato é que a morte de Meira ele nunca foi completamente explicada, e, desde aquele dia, o Palácio do Planalto começou a ser associado a uma presença sombria nos dias seguintes à morte do ministro. Começaram a surgir relatos perturbadores vindos de dentro do próprio palácio. Funcionários e seguranças que se arriscavam a ficar no prédio após o expediente começavam a ouvir passos no corredor, ecos de conversas ininteligíveis e até mesmo a presença de uma sombra escura que se movia sozinha pelos ambientes. Era sempre no final da noite, quando o palácio estava vazio e as luzes começavam a se apagar, que as pessoas juravam ter visto uma figura misteriosa. Relatos falavam de uma silhueta alta, de cabelos grisalhos e roupas formais, que se aproximava de certos gabinetes, especialmente o de José Meira, no terceiro andar. Mas o que realmente assustava era a sensação de frieza que invadia os corredores durante esses momentos. Alguns dos seguranças, que antes costumavam patrulhar o local tranquilamente, começaram a relatar uma sensação de pânico inexplicável, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Com o passar dos anos, as aparições se tornaram mais frequentes, mas o que realmente chamou a atenção foi o relato de um jornalista famoso que, em uma visita ao Palácio do Planalto, teve um encontro aterrador com o espírito do ministro. Ele estava investigando o caso de Meira para uma reportagem sobre os mistérios de Brasília. Quando chegou à sala onde Meira costumava trabalhar, sentiu uma pressão no peito e uma sensação de frio tão intensa que seus dentes começaram a ranger. As luzes se apagaram de repente, e ele ouviu uma voz baixa e distorcida chamando seu nome. Ao se virar, viu uma figura fantasmagórica, com olhos brilhantes que pareciam emanarem uma luz própria, observando-o. O ministro fantasma estava parado diante dele, com uma expressão triste e vazia, como se estivesse tentando comunicar algo não resolvido. A lenda continua até os dias atuais, com aqueles que visitam o Palácio do Planalto afirmando ainda sentir a presença do fantasma de José. Meira, relatos de estranhos sussurros e passos ecoando durante a noite continuam a alimentar o mistério em torno do palácio. Há quem diga que o espírito de Meira não está em busca de vingança, mas sim de justiça. Ele teria sido vítima de um jogo político traiçoeiro e até hoje não conseguiu descansar, aguardando que sua verdadeira história seja finalmente revelada. A figura de Meira, com seus olhos brilhantes e sua presença fantasmagórica, ainda assombra os corredores do poder.
especialmente durante os momentos de grande tensão política, como se ele estivesse observando atentamente as decisões que moldam o destino da nação. Hoje, o Palácio do Planalto é um símbolo do poder político brasileiro e, apesar de ser visitado por centenas de turistas e cidadãos que querem conhecer a história de Brasília, ele continua sendo palco de uma das lendas mais macabras do país. O fantasma de José Meira permanece, para muitos, como uma lembrança de que, no mundo da política, as histórias não são sempre o que parecem ser, entre os ecoando passos do ministro e as luzes piscando no prédio vazio o espírito. De Meira continua a caminhar pelos corredores do poder, esperando por algo que talvez nunca aconteça: o reconhecimento de sua morte e o perdão de uma política traiçoeira que o silenciou. O mistério não resolvido. Será que o fantasma do Palácio do Planalto continuará a vagar pelos corredores da política brasileira por gerações? Ou talvez a verdadeira história de sua morte um dia seja revelada? O que fica claro é que, até hoje, sua presença ainda assombra o coração da política brasileira, lembrando a todos que, por mais que o tempo passe, o poder e suas sombras nunca são totalmente desfeitos. Se você tivesse que passar uma noite no Palácio do Planalto, será que teria coragem de procurar o fantasma de José Meira? Ou será que você também sentiria a presença fria e inquietante dessa história não resolvida,